Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, né? Vocês devem estar estudando de manhã, eu estou preparando as aulas aqui e nós vamos falar primeiro sobre os movimentos emancipacionistas. Aqui na apostila pede para vocês, um momentinho, pede para vocês que vocês façam aqui uma contextualização geral. E qual contexto geral é esse? O contexto geral dos movimentos emancipacionistas. Emancipação de quem? Emancipação das colônias portuguesas na América. Nós não podemos ainda falar de Brasil, mas o contexto geral aqui, eu anotaria aqui como contexto geral, né? Contexto geral, eu faria uma observação, né, de que este contexto geral são as revoluções burguesas, revoluções burguesas. Quais são essas revoluções burguesas, né? A independência dos Estados Unidos, que foi o assunto do módulo passado, a Revolução Francesa, tanto é que aparece aqui, ó, olha aqui, vamos aumentar o zoom para vocês verem, né? Em 1789 é a Revolução Francesa, 1453 é a tomada de Constantinopla. Este período aqui é o período que a gente chama de época moderna. Época moderna, né? Opa, vem aqui, época moderna, que é a época então da ascensão, do capitalismo mercantilista, do surgimento do capitalismo, do fim das sociedades estamentais, e isso aparece aqui neste primeiro parágrafo. Então vocês vão continuar descendo aí, né? Vão continuar descendo, fazendo a leitura, né? Com muita paciência e tal, e aí vocês vão fazer a leitura, né? Desculpa, a internet não está muito boa. Eu estou tendo que gravar essas aulas bem tarde da noite porque a internet fica falhando, né? E aí desculpa, a internet, gente. Nesse contexto aqui, né, então a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Isso é muito importante, porque assim, é o fim de um ciclo, do ciclo mercantilista, e o novo ciclo do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Então tudo isso aparece aí neste contexto geral, tá? Neste contexto geral também aparece, e isso é muito importante, falar do declínio de Portugal. Portugal, que foi a grande potência pioneira no mercantilismo, e ela dependia muito do capitalismo brasileiro, do colonialismo brasileiro, ela dependia muito do pacto colonial, e Portugal se endivida com a Inglaterra, Portugal faz o Tratado de Methuen, Portugal vai executando uma série de medidas que a deixa numa época moderna, que não permite que ela entre numa contemporaneidade, ou então Portugal ela vai declinar como potência econômica. E aí surgem os movimentos, já não são os movimentos nativistas que nós vimos anteriormente. Agora são os movimentos propriamente, movimentos emancipacionistas, né? Nesses movimentos emancipacionistas aparece um muitíssimo importante, a conjunção mineira. Então veja aí, leia, entre os principais movimentos está a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, 1789, com influência do iluminismo, e a Conjuração Baiana. Geralmente cai muito no vestibular uma comparação entre Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Então é bem legal que vocês prestem atenção nisso, que vocês façam apontem isso no mapa mental de vocês, no resumo, na revisão. Então, o caráter elitista da Conjuração Mineira, 1789, mesmo ano que a Revolução Francesa, os principais líderes, e aí a gente tem que observar, né, a figura do Tiradentes, que foi talvez não tenha sido o protagonista da Inconfidência Mineira, mas o movimento republicano posterior, né, o movimento republicano vai elencá-lo como um herói para se contrapor àquele que foi realmente quem deflagrou a independência do Brasil, que foi o Dom Pedro I,
monarquista, filho de Dom João VI, rei de Portugal. Então são observações que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar, né? Uma outra confidência, o que aparece sempre também como nos vestibulares, é comparar com a conjuração baiana. A conjuração baiana ou conjuração baiana ou dos alfaiates, ela teve um caráter mais popular, ela inclusive com participação de negros que requeriam a abolição da escravatura. Então essa comparação é muito importante entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Há também a conjuração no Rio de Janeiro em 1794, mas essa conjuração do Rio de Janeiro, ela acaba sendo apenas um movimento intelectual, então ela não é tão significativa, ou então a capilaridade dela não se estende nos outros segmentos sociais, e tampouco ela tem assim passa a ser um marco, né, no processo de construção da identidade do brasileiro. Bom, aí aparece uma que eu tenho muita dificuldade de falar, porque assim, a conjuração dos Suassunas, ela começa em Pernambuco em 1811. Eu digo que é difícil falar dela porque é muito difícil sintetizar, ela é mais de longa duração, né? Ela começou em Pernambuco em 1811, a gente lembrar que Pernambuco foi também palco da dominação holandesa, foi palco da Guerra dos Mascates. Então Pernambuco é um lugar do Brasil que até hoje, né, você vê os políticos pernambucanos, os movimentos sociais em Pernambuco são bastante contestadores. Pernambuco é uma elite, sempre assim, uma elite e um grupo que se dissocia do grupo central, é um contraponto importante, é uma região do Brasil que foi criando assim essa tradição de ser um contraponto, né? Então a conspiração dos Suassunas em Pernambuco, 1811, em que a presença de intelectuais e padres ficava mais uma vez presente, forte, né? Os seus líderes, Manuel de Arruda, o João Ribeiro, o Miguelinho, ambos dos seminários de Olinda, né? São importantes para entender, e esse movimento permaneceu, apesar de ter sido debelado com bastante força, ele permaneceu ali no murmurio, né? Pelos seus participantes, né? E ele não... A conspiração de Suassuna, de uma certa maneira, está atrelada ao movimento emancipacionista de Pernambuco em 1817, que alcançou sucesso. A insurreição pernambucana, ou a Revolução Pernambucana, chegou a decretar aquela região como independente do Brasil, e esse movimento foi um movimento republicano, né? Então, essa daí é uma revolução que a gente tem que estudar mais a miúde. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, leiam e entendam bem toda esses movimentos emancipatórios que nós estudamos, que nós queremos tanto entender, não só para passar em vestibular ou para ter o apreço pelo gosto histórico, mas para entender essa questão da formação da identidade brasileira, como que é o Brasil, essa questão do Brasil ter tido uma independência de pai para filho, mas anterior a isso houve movimentos elitistas, mas houve também participações populares na construção de um Brasil novo, de um Brasil independente, né? Inicialmente, então, eu estou falando Brasil, né, mas são pontos que, de fato, o que vai costurar o Brasil nessa integridade territorial é a manutenção da tradição portuguesa, é o fato da nossa independência ter sido de pai para filho, tá? Então, nós não vamos mais, essa é a última aula que eu estou dando online, espero que a gente volte presencialmente. Se nós não voltarmos presencialmente, eu vou retomar essa estratégia de dar aula online, só que as próximas aulas são sobre História da América, né? Então eu vou dar um tempinho agora, esse é o último módulo que vocês vão ter que fazer mapa mental. Eu espero que a gente saia dessa situação assim evoluídos, que a gente consiga trabalhar juntos, que a gente tenha sucesso aí nas nossas
no enfrentamento dessa crise de saúde pública mundial, dessa pandemia, e que tem revelado também outras crises que o Brasil estava deixando para debaixo do tapete, né? E que agora a gente está enfrentando. Eu acho que tudo isso, de uma certa maneira, vai trazer, o Brasil vai renascer melhor disso. Assim espero e assim luto para que seja, tá? Muito obrigado, um beijo para todo mundo. É aqui que dá pausa.